Ok. Quarta chamada. Tem que ter, agora tem que ter quórum. Antônio Carlos, pega o Paulo Eustáquio, senão ele não vem. Não tem quórum. 7. Não tem que... Não é. Zé Maria, presença. Já tem. Havendo quórum, vamos passar para a ordem do dia. Capaz que eles têm coragem de falar comigo. Ai, tia, que é isso? Se eu for da confiança. Não fizemos nada errado, foi um diálogo bom. Senhor secretário. Ué. Não, pode. Só falei já. Processados inscritos em discussão única. Processado número 85 de 2014, veto parcial, oposto pelo chefe do Executivo ao parágrafo 1º do artigo 1º, artigo 2º, artigo 4º, artigo 13, artigo 14 da Lei número 9.027 de 2014, que estabelece diretrizes para a operação do estacionamento rotativo pago, denominado Zona Azul, autoriza o chefe do Executivo Municipal, mediante licitação pública, na modalidade de concorrência, a conceder a sua exploração e administração onerosas nas vias e logradouros públicos do município de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria do Executivo, parecer, acatamento do veto parcial ao parágrafo 1º do artigo 1º, e rejeição do veto parcial aos artigos 2º, 4º, 13 e 14 da Lei 9.027 de 2014. Então, coloca em discussão, tá? Vou colocar em discussão, tudo bem, o veto, né? Parcial, né? Fica acatado o veto parcial aos artigos 1º, ao parágrafo 1º do artigo 1º, artigo 2º, artigo 4º, artigo 13º e artigo 14º da Lei 9.027 de 2014. Tá, ok. Que estabelece diretrizes para a operação do estacionamento rotativo pago, denominado Zona Azul, autoriza o chefe do Executivo Municipal, mediante licitação pública, na modalidade de concorrência, a conceder a sua exploração e administração onerosas nas vias e logradouros públicos do município de Poços de Caldas e da outras providências. Então, está em discussão. Vereador Antônio Carlos. Atendendo aqui até a solicitação de outros colegas também, a leitura do parecer da assessoria técnica legislativa. Aqui, ó.
Da assessoria e da Comissão de Justiça? Ou da Comissão de Justiça? Da Comissão de Justiça. É o parecer da Comissão de Justiça. Então, a pedido do vereador Antônio Carlos, vereador, quem mais solicitou? Vereador Lical, passar a leitura do parecer da Comissão de Justiça. Secretário. Senhor secretário. Trato processado legislativo 85/2014, de veto parcial oposto pelo senhor prefeito municipal ao autógrafo da lei 68/2014, que versa sobre a instituição do estacionamento rotativo pago, denominado Zona Azul. De acordo com os termos do ofício 02/2015, anexado às folhas a folha 68 e seguintes, o veto parcial recai sobre o parágrafo 1º do artigo 1º, artigo 2º, artigo 4º, artigo 13º e 14º. Resumidamente, estas são as razões do veto. Parágrafo do artigo 1º. Entende o senhor prefeito municipal que o prazo de concessão inserido no dispositivo é insuficiente para atrair interessados na exploração do sistema e o prazo estabelecido não se mostra satisfatório para atrair possíveis operadores. Afirma que em outros municípios pesquisados, como Uberlândia, Juiz de Fora, Patrocínio e Campinas, estabeleceu-se o prazo de 10 anos como garantia mínima da concessão. Quanto a este veto, cabe-nos registrar que o senhor prefeito municipal, ao encaminhar a esta casa o projeto de lei substitutivo, que foi submetido à apreciação no seu artigo 1º, parágrafo 1º, estabelecia o seguinte: parágrafo 1º. O prazo da concessão de que trata esta lei será o previsto na Lei Federal número 8.666 de 93, no que se refere às concessões. Não existe na Lei 8.666 nenhum prazo contratual que exceda a 60 meses, como se pode verificar do artigo 57, inciso 2º. A emenda que foi aprovada nada mais fez do que deixar de forma explícita o prazo, aplicando-se o maior previsto na lei. Se a intenção do senhor prefeito era da concessão de maior prazo, jamais deveria ter vinculado o prazo à lei de licitações, mas deveria sim, de forma explícita, mencionar o prazo maior, o que efetivamente não fez. Porém, como em qualquer uma das fases do processo legislativo, inclusive neste momento, cabe à Câmara Municipal também, em consideração ao interesse público que envolve a matéria, é evidente que o acatamento do veto se faz necessário, a fim de que o respectivo processo licitatório não seja postergado. Segundo o que reza o artigo 18 da Lei Federal 8.987, de 95, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal e da outras providências. É o edital que conterá especialmente o objeto, metas e prazos da concessão. Todavia, a prorrogação desse prazo deverá ser procedida de autorização legislativa. Dessa forma, firmamos parecer pelo acatamento do veto oposto ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9.027 de 2014, já no que tange ao veto oposto aos artigos 2º, 4º, 13º e 14º, o artigo 2º fundamenta que o percentual mínimo de 15% inserido no artigo 2º também é um limitador incômodo para a viabilização da concessão. Esclarece que, como há uma conjunção de valor de outorga mais o repasse mensal, o indicador de 15% é muito arriscado, na medida que poderá ocasionar a redução do valor inicial da outorga e a medida suprime do Executivo a possibilidade de uma maior receita antecipada. Quanto a este veto, o indicador de 15% foi incluído no dispositivo, porquanto a lei não continha nem palavra quanto ao valor de outorga, como de fato não contém, ao contrário do que afirma o senhor prefeito municipal em suas razões de veto. Restringia-se apenas ao repasse mensal, e o parâmetro encontrado para se dispor 15%
É exatamente porque esse é o percentual que sempre constou dos convênios, embora ilegais, celebrados anteriormente relativos à Zona Sul e com a associação comercial. Artigo 4º e o artigo 13º. Insurgiu-se o senhor prefeito municipal única e exclusivamente quanto à inserção da expressão nos termos a ser baixado por lei específica, fundamentando que o regulamento é faculdade do Executivo, não concebendo condicionar a regulamentação de uma lei através de outra. Com a devida vênia, equivocado o senhor prefeito municipal, posto que não existe qualquer vedação legal ou constitucional a respeito do tema. Uma lei pode, sim, ser regulamentada por outra. Exemplo, em nosso município, a Lei 6.769, de 98, de autoria do senhor prefeito municipal, que regulamenta a Lei 4.659, de 4 de janeiro de 90, que dispõe sobre a reserva de vagas em cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e define critérios para a sua admissão. Artigo 14º. Sustenta o senhor prefeito municipal que a concessionária do serviço público deve prestar contas ao poder concedente e não à Câmara Municipal. Lê do engano. Veja-se que determina o artigo 102 da Lei Orgânica do Município. Artigo 102. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração indireta é exercida pela Câmara, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder e entidade. Parágrafo 1º. O controle externo ao cargo da Câmara será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 2º. Os poderes legislativo e executivo e as entidades da administração indireta manterão de forma integrada sistema de controle interno com finalidade de, primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas nos respectivos planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e a execução dos programas de governo e orçamentos. Segundo, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Terceiro, exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, e o de seus direitos e haveres. Quarto, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. A Câmara Municipal adotará, nos termos do seu regimento, um manual de controle interno, a ser elaborado por comissão especialmente designada para esse fim, integrada por servidores do Legislativo. Não bastasse assim, determina o artigo 232 da mesma lei orgânica. Artigo 232. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Persistindo dúvida, basta uma simples leitura do artigo 70 de seu parágrafo único da Constituição da República, combinado com o artigo 74, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição do Estado de Minas Gerais. Finaliza suas razões de veto, sustentando haver contrariedade ao interesse público. A Lei Orgânica do Município de Poços de Caldas assim estabelece no seu artigo 81, incisos 1 e 2. Artigo 81. A proposição de lei resultante de projeto aprovado pela Câmara será enviada ao prefeito, que no prazo de 15 dias úteis, contados da data de seu recebimento, primeiro, se aquecer, sancioná-la. Segundo, se considerar no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-la a total ou parcialmente. Portanto, o veto só pode ocorrer em duas situações específicas: inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Em nenhum momento o senhor prefeito invoca qualquer inconstitucionalidade, restringindo-se a afirmar que os dispositivos vedados contrariam o interesse público. Por mais boa vontade que tenhamos em analisar o veto, não conseguimos vislumbrar qualquer contrariedade ao interesse público. Muito pelo contrário, se está sendo preservado. A bem da verdade, das duas uma: ou está se contrariando o interesse da administração, ou se estaria contrariando os interesses de eventuais e possíveis licitantes, jamais contrariedade ao interesse público. Voto. Firmamos o entendimento de que não houve a incidência da inconstitucionalidade
e nem mesmo contrariedade ao interesse público nos artigos 2º, 4º, 13º e 14º, razão pela qual as razões do veto são inconsistentes, impondo sua rejeição. De forma diferente, firmamos parecer pelo acatamento do veto ao parágrafo 1º do artigo 1º em defesa do interesse público, que envolve a realização do respectivo procedimento licitatório. Em síntese, o parecer é pelo acatamento parcial do veto nos termos do projeto de decreto legislativo, que segue anexo nos termos e na forma regimental. Assinado pelos membros aqui da Comissão de Justiça. Continua em discussão. A palavra, vereador Paulo Tadeu. A rigor, esses vetos, nós discutimos com muito cuidado na Comissão de Justiça, e esse parecer, de certo modo, embora eu seja o relator, o parecer, de certo modo, é resultado do consenso desse debate. Com exceção dos dois primeiros vetos, o que diz respeito ao prazo e o que diz respeito aos 15% de repasse mínimo mensal ao município, o restante, de fato, não tem muita expressão no conjunto da proposta. Então, eu vou me ater aqui, até porque a comissão também já admite que nós devemos derrubar o veto nessas outras questões. Então, eu vou me ater aqui as duas delas. Primeiro é quando se estabeleceu aqui por emenda o repasse mínimo de 15% para o município. Repetiu-se o que vinha sendo feito nos convênios, historicamente nos convênios, e a ideia do Executivo é que isso poderia, de certo modo, atrapalhar o conjunto da disputa, né, dos licitantes, e reduzir aí a capacidade dos investidores nesse processo. Além de tratar de um assunto de outorga, que inicialmente não havia sido citado. Bom, nós entendemos que, primeiro, é preciso sim deixar definido um valor mínimo de repasse. Não é algo que possa ficar aberto. Entendemos também que os 15% não tem nenhum impacto numa possível disputa por outorga, porque essa outorga pode ser feita, inclusive, de forma de antecipação de repasses futuros. Então, não há esse prejuízo em se manter os 15%. Portanto, nós somos pela manutenção do veto nessa questão. Com relação ao prazo, perdão, pela derrubada do veto nessa questão. Na questão do prazo, aí sim, é uma discussão um pouco mais cuidadosa, porque o Executivo, ao enviar a sua mensagem, o seu projeto inicial, errou. Errou porque não se trata de uma licitação. Embora pudesse, se trata de uma licitação, mas não necessariamente basear todo o processo do contrato na Lei 8666. Porque, ao basear na Lei 8666, ele estabeleceu um teto de 60 meses para essa contratação. E um teto de 60 meses para qualquer contratação que tem mais semelhança com concessão é algo que, aí sim, reduz o interesse dos investidores. Reduzindo o interesse do investidor, você reduz o número de licitantes, portanto, não contempla aí o interesse público. Então, nós fizemos a ideia que se baseasse no processo, na lei de concessão, mas com um compromisso que nós assumimos durante a reunião da Comissão de Justiça, de pedir ao prefeito que o edital fosse feito com 10 anos, renováveis por mais 5, com autorização legislativa. A renovação só se daria com autorização legislativa. Houve um pedido de 5 mais 5, mas isso é coisa que nós vamos discutir depois, na lei, quando vier para cá. Então, eu defendo, então, a manutenção do veto nessa questão que diz respeito ao prazo, porque nós nos referimos à lei de concessão, estabelecendo aí esse prazo de 10 anos renováveis por mais 5. No restante,
pela derrubada do veto. Com a palavra, professor Flávio, vereador professor Flávio. Senhor presidente, gostaria que só para questão de esclarecimento, o vereador Paulo Tadeu, Vossa Excelência, manifestou que, então, nós estamos aí, o encaminhamento da Comissão de Justiça é para que o parágrafo 1º do artigo 1º seja acatado o veto do Executivo e todos os outros seja derrubado o veto. É isso? Exatamente. O artigo 1º, então, o parágrafo 1º, trata em relação à questão do período para a empresa estar explorando o serviço da Zona Sul em Poços de Caldas. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Não propriamente Zona Azul, agora estacionamento rotativo, a gente não sabe como é que vai se chamar, né? Em votação, o projeto de decreto legislativo, que já está com o parecer. Fica acatado o veto parcial e rejeitado o veto parcial dos artigos 2º, 4º. Exatamente. Então, nós vamos votar o projeto de decreto legislativo, ou seja, quem é a favor, azul, quem é contra, vermelho. Simplesmente isso. Com a palavra, vereador Flávio. Questão de ordem. Nós vamos votar veto por veto ou um pacotão? Vamos votar o projeto de decreto legislativo, que já está contemplando o que vai ser acatado e o que vai ser rejeitado, que já foi aqui discutido. Ok. Claro, gente? Perfeito? Em votação. Vereador Paulo Eustáquio. Projeto de decreto legislativo, número 2 de 2015, aprovado por 13 votos. Processado número 137 de 2014, veto parcial, oposto pelo chefe do Executivo aos parágrafos 1º e 2º do artigo 206-G da Lei Complementar 164 de 2014, que altera e acrescenta dispositivos ao Código Tributário do município de Poços de Caldas. Autoria do Executivo, parecer, acatamento do veto parcial. Antes de passar para isso, eu só não falei, projeto de decreto legislativo número 2 de 2015, a promulgação. Perfeito? Colocamos em discussão o projeto de decreto legislativo em que declara acatado o veto parcial oposto pelo chefe do Executivo aos parágrafos 1º e 2º do artigo 206-G da Lei Complementar número 164, de 30 de dezembro de 2014, que altera e acrescenta dispositivos ao Código Tributário do município de Poços de Caldas. Em discussão. Em votação. Aqui, apagou. Projeto de decreto legislativo, número 01 de 2015, aprovado por 13 votos, a promulgação. Processado número 206 de 2014, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania Poços Caldense ao Dr. Geraldo das Neves Filho. Autoria do vereador Paulo Eustáquio de Souza, parecer pela aprovação. Colocamos em discussão o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania Poços Caldense ao Dr. Geraldo das Neves Filho. Autoria Paulo Eustáquio. Em discussão?
Em votação. Não. Não. Não está mandando as folhas do processado para eu assinar. Em votação. Lical. Processado, aprovado por 14 votos. Processado. A promulgação. Processado número 212 de 2014, demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de novembro de 2014. Autoria da mesa diretora, parecer pela aprovação. Em discussão, demonstração do movimento numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de novembro de 2014. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado por 13 votos, a promulgação. Processados inscritos em segunda discussão. Processado número 197 de 2014, projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos ao artigo 14 da Lei número 8.602, de 24 de outubro de 2009, que institui o programa Avança Postos e dá outras providências. Determina que as despesas que as empresas beneficiadas pela Lei 8.602 de 2009 deverão manter creches para filhos de seus funcionários. Autoria do vereador Valdir Sementilli. Parecer aprovação com emenda. Aprovada em primeira discussão. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado por 13 votos, a sanção. Processado número 200, de 2014. Projeto de lei complementar que altera os anexos 2º e 3º da Lei Complementar 74, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Poços de Caldas, nos termos da Lei Federal número 10.257 de 2001, altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei 5.488, de 4 de outubro de 94, e dá outras providências. Correção do macrozoneamento do local denominado Fazenda Campo das Árvores. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em discussão, o processado que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Poços de Caldas nos termos da Lei Federal número 10.257 de 2001, altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei 5.488 de 4 de outubro de 1994 e dá outras providências. Correção do macrozoneamento local denominado Fazenda Campo das Árvores. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado por 13 votos, a sanção. Processados encaminhados ao Executivo. Processado 173 de 2014, projeto de lei que institui o programa de incentivo à demissão voluntária aos servidores públicos do DEMAI. Autoria do Executivo. Encaminhe-se. Processado número 190 de 2014, projeto de lei complementar que altera os anexos 1 e 7 da Lei Complementar 68, de 23 de junho de 2006, que altera e consolida a Lei Complementar número 25, de 17 de junho de 2002, que dispõe sobre o plano de carreiras e salários dos servidores seletistas da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, que estabelece normas de enquadramento e dá outras providências.
adequação do número de vagas de determinados empregos públicos e criação de novos empregos. Encaminhe-se. Processado número 193 de 2014, projeto de lei complementar, que altera dispositivos da Lei Complementar 100 de 2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Criação do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional na Secretaria Municipal de Promoção Social. Encaminhe-se. Nada mais consta, senhor presidente. Tribuna. Vereadora Maria José